Olá pessoal, meu nome é Fábio Prumo e bem-vindos ao canal Livro no Divã. Como eu havia dito no vídeo anterior, hoje eu vou ler uma passagem do livro para vocês conhecerem um pouco o estilo do autor. Como o livro ele não é muito longo e os capítulos não são muito grandes, eu vou ver se eu consigo ler um capítulo inteiro. Uau, ler um capítulo inteiro? Sim, ou seja, 2 páginas. Antes eu tinha dito que era uma literatura juvenil, agora que eu terminei, de ler tudo, eu acho que é mais pro infantil, mas digamos que seria para uma faixa etária dos pré-adolescentes ali. Agora, por que eu digo isso? Porque a parte descritiva e a maneira que a história ela é narrada, ela é muito acelerada. Ela faz pensar muito nos desenhos animados. Não sei se vocês já perceberam, mas um capítulo de desenho animado acontece muitas coisas, assim, de uma só vez. E no livro do lendário Joe, é assim. Ele acontece, assim, é tudo muito acelerado, acontece muitas informações em um capítulo só. E também os capítulos são curtos, então dá essa impressão que não é uma literatura... Claro que é uma literatura de aventura, um livro de aventura, acontece muitas coisas, mas assim, ela não dá o espaço para a reflexão. Ela é uma coisa mais do fazer e não do ser. A maneira de contar uma história, ela pode ser mais vinculada aos eixos da ação. Isso nós encontramos muito nas literaturas de aventura. E também é literatura que ela está focada no eixo do ser. Então é como o personagem é, como as coisas são. Este livro, ele fica no eixo totalmente da ação e nós conhecemos muito pouco o ser dos personagens. Nós conhecemos mais o fazer, como acontece mais na literatura clássica dos contos infantis, por exemplo. Então, tanto blá blá blá, E só para ler um pedacinho. Sejam preparados que eu não sou um bom leitor, tá? Assim, em voz alta eu sou horrível. Fazia tempo que eu não dormia tão bem. Uma boa noite de sono foi suficiente para descansar meus ossos e também o meu cérebro. Quando acordamos, encontramos a mesa cheia das mais deliciosas iguarias à nossa espera. Rainer comeu avidamente. Ele devorou 2 hambúrgueres de presunto e queijo. Hambúrguer de presunto e queijo? O lanche estava mesmo uma delícia, falei em elogio ao anfitrião da casa. O anfitrião da casa é o Lovecraft. Eles encontraram... O Lovecraft é um autor de suspense e terror muito conhecido americano, é uma grande referência nesse tipo de literatura fantástica do terror, ok? E ele parou nesse mundo lá no Charizan. Ele está nesse mundo e como acontece com muitas pessoas daqui, que param lá. Lovecraft, sentado na cadeira de bambu, sorriu vagamente. O viajante do tempo lia um romance. A Lente de Marbury, do Andrew Smith. Sirvam-se à vontade, crianças, disse ele erguendo a cabeça. Mais tarde começaremos o treinamento de vocês. Treinamento? Rainer arregalou os olhos demasiadamente. Que raio de treinamento é esse? O pequenino Isaac, que até então estivera em silêncio, brincando de dar corda num soldadinho de chumbo platinado, explicou. Então esse Isaac, ele é um fado. Não é a música fado portuguesa. O fado é uma fada homem. Então é bem interessante que ele aparece assim do nada, esse personagem, o Isaac, vestido de coelhinho, e fala, eu sou Isaac, eu sou um fado. Então esse fado ajudou a resgatar o grupo da morte. Também uma coisa meio inusitada que lembra o desenho animado, tá? Aqueles bem absurdos. O Sr. Lovecraft sabe o que está fazendo. Ele é o máximo. Era evidente a profunda admiração que o garoto sentia por seu amo. Ele o tratava como se fosse um tipo de semideus intergaláctico, com poderes além do bem e do mal. Depois de tomar o café da manhã, decidimos sair um pouco e explorar o mundo à nossa volta. O garoto fado foi conosco, mas diferentemente não estava usando sua roupa de coelho. Apenas um macacão com suspensórios. Básico, Já sei, macacão suspensório?
Um macacão mais um suspensório? Mas macacão já não tem suspensório? Ok. Já sei, tive uma ideia, exclamou entusiasmado, rindo com o canto do lábio. Acho que posso levar vocês para conhecerem o Gugu. Gente, o Gugu? Ryan olhou com desdém. Gugu? Quem é? O sapo de estimação do Sr. Lovecraft, respondeu Isaac. Ele está preso no charco e vamos tirá-lo de lá. Isaac guiou-nos através da vegetação espessa que circundava o rancho de Lovecraft. Uma imensa charneca estendia-se abaixo do promontório de montanhas escarpadas. O garoto fado marchava na frente segurando um enorme lampião aceso, à altura dos olhos. No caminho, o menino contou que o Gugu havia caído dentro de um fosso e que ainda ficara lá, já que era muito pesado e até o momento Lovecraft não havia se disposto a tirá-lo de lá. Uma neblina suave envolvia toda a charneca. O tempo estava fechado e o nosso pequeno guia sugeriu que andássemos depressa, pois a qualquer momento poderia começar a chover. Talvez fosse melhor a gente voltar, disse Jéssica. Meia dúzia de corvos, encarrapitados nos arbustos, levantaram voo e foram se esconder na mata. Vamos em frente, insistiu o garoto. Estamos quase chegando. Acho que vocês vão adorar conhecer o Gugu. O moleque não se deu por vencido. Um relâmpago lá longe cortou o céu nebuloso, riscando o horizonte como uma navalha. Chegamos, disse o menino, e apontou para uma imensa cova a alguns metros à nossa frente. Lentamente, nós nos aproximamos do imenso abismo. Isaac inclinou-se, arqueando a coluna e estendeu o braço direito. O lampião iluminou parcialmente o fosso. Fitamos o abismo e avistamos um par de olhos enormes, engraçados. Confesso que nunca tinha visto um bicho tão feio. O Reiner arqueou as sobrancelhas em uma expressão de espanto. A Jéssica deu um leve pigarro, dizendo: Ah, que coisa nojenta! Isaac riu. Olá, campeão, disse ele confabulando com o sapão. Como estão as coisas aí dentro? Está sentindo frio? Fala aí, amigão. Ouvimos um trovão. Ventos distantes sopram no sentido contrário da charneca. Um pingo de chuva caiu bem em cima de minha cabeça. Talvez seja melhor a gente voltar, disse eu. Eu e meus amigos nos apressamos a correr. Nuvens pesadas circulavam sobre as nossas cabeças e aquilo não era nada bom. Mas de repente encontramos uma torre perdida no caminho de volta para o rancho. A torre era muito alta. Erguemos os olhos, mas não deu para enxergar o final dela, envolta pelas nuvens tempestuosas e também pela forte neblina que envolvia a charneca. Não lembro de ter visto essa torre quando passamos por aqui antes, disse Rainer, fazendo uma observação precisa. Jéssica e eu olhamos um para o outro. O pequeno Isaac coçou a cabeça pensativo. Isso é realmente muito estranho. Um relâmpago feroz cortou os céus de ponta a ponta. Tive um mau pressentimento seguido de um calafrio aterrador. A chuva começou a ficar mais intensa e não tínhamos onde nos abrigar das trovoadas e relâmpagos, exceto pela torre misteriosa que se erguia diante de nós, feito um lugar de refúgio. Gente, quem que vai se esconder em uma torre misteriosa que não tinha lá antes, que apareceu do nada, aí porque vai ter uma chuva forte, você vai se esconder em uma torre meio cabulosa? Coisas de aventureiros, né? O que é interessante é esse elemento do sapo, né? O sapo, ele é um sapo gigante, ele não tem, assim, função nenhuma na história. Ele não aparece depois, não apareceu antes, e ele tá ali só para dizer que é um sapo gigante. Então, tem um lado, assim, meio infantil, né? Essa pegada do... vamos conversar com o sapo, olha o sapão, olha os olhos dele, ai que nojo. Então acho que esse intuito é mais para animar o leitor infantil, ou um pré-adolescente também. Então aqui vocês conheceram um pouco como é a narrativa do lendário Joe, e no próximo vídeo, que provavelmente eu vou gravar agorinha mesmo, para dar as minhas impressões finais da obra, ok? Senão esse aqui vai ficar muito longo. Beijinho e até o próximo vídeo.